O primeiro que, após cercar um terreno, atreveu-se a dizer, isto é meu, encontrou pessoas simples o suficiente para crê-lo e foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, homicídios, quantas misérias e horrores não teria evitado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: abstende-vos de escutar esse impostor. Estais perdidos se esqueceis de que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. Mas há uma grande probabilidade de que as coisas já haviam então chegado ao ponto de não poderem mais permanecer tal como eram, pois essa ideia de propriedade, dependendo de muitas outras anteriores, que somente puderam nascer sucessivamente, não se formou de repente no espírito humano. Foi necessário fazer muitos progressos, adquirir muita indústria e luzes, transmiti-las e aumentá-las de uma época para outra, antes de se chegar a esse último termo do estado de natureza. Remontemos, portanto, os tempos mais distantes e procuraremos reunir, sob um único ponto de vista, essa lenta sucessão de eventos e de conhecimentos na sua ordem mais natural. Esse é um trecho da obra A Origem da Desigualdade entre os Homens, do Rousseau. Então, há muito tempo eu estou falando que a gente vai trabalhar o pensamento do Rousseau, e eu vou tentar fazer 3 vídeos. No primeiro, meio que voltado à origem da desigualdade, no segundo, voltado ao contrato social, e no terceiro, voltado, vou falar bem rapidamente, porque eu não li, né? É um livro que eu ainda não li, eu tenho já faz algum tempo, mas não li, o Emílio, que é a obra que o Rousseau fala sobre educação. Então vamos tentar entender. Na verdade, vamos resgatar um pouco o que eu falei em vídeos anteriores, para depois falar do pensamento do Rousseau. Então a gente está falando de desigualdade, né? A gente está discutindo aí qual é a origem da desigualdade entre os homens. É exatamente para essa pergunta que o Rousseau vai escrever a obra lá, A Origem da Desigualdade entre os Homens. Ele, contar um pouco de história aqui, o Rousseau, ele vai participar de um concurso da Academia de Dijon, na França. O Rousseau não é francês, mas enfim, viveu praticamente a vida toda na França. E o Rousseau ele vai participar de um concurso lá para responder essa pergunta. Ele vai escrever a obra exatamente como resposta a essa pergunta. E ele sai vencedor, né, do concurso, por isso que a obra acabou ganhando tanta força. O Rousseau é um dos poucos iluministas que a gente tem que não é burguês. Né? Talvez por isso ele seja um crítico da propriedade privada. Mas ele não é um propositor da abolição da propriedade privada. Ele não é um socialista, ele não é um marxista. Até porque ele está antes de Marx. Mas ele é um crítico da propriedade privada. Ele acha que a propriedade privada é o grande problema da sociedade. Esse trecho que eu li era um trecho que até o caderninho do aluno trazia, o caderninho antigo. Ele ajuda a gente a entender um pouco essa visão do Rousseau em relação à propriedade privada. Mas antes de chegar no texto do Rousseau, comentar o texto que eu fiz a leitura, falar um pouquinho da origem do pensamento rousseauiano, né? Qual é a base do pensamento dele, como ele enxerga todas essas questões. O Rousseau ele é um dos filósofos que a gente enquadra no contratualismo. O que é o contratualismo? Quem foi meu aluno no primeiro ano sabe, eu pelo menos deveria saber, porque foi uma matéria que eu trabalhei com vocês. É uma noção de Estado, é uma noção em que o Estado, a organização da sociedade, o estabelecimento de um poder, ele vem a partir de um contrato, um acordo que existe entre a sociedade, entre os membros da sociedade, para se ter um poder, e esse poder vai criar ordem, vai criar organização, vai regular o mínimo que deve ser feito para que haja uma convivência pacífica. De uma forma ou de outra, o contratualismo sempre vai partir da ideia, estou aqui regulando o microfone, gente, o contratualismo ele sempre vai partir da ideia de que
há alguma tensão na convivência entre os seres humanos que não dá para ser de uma forma natural. Precisa haver algum poder regulador para fazer com que a convivência entre os seres humanos seja mais harmônica, seja mais amena, seja mais possível. O Rousseau, entre os contratualistas, é um dos menos pessimistas. Peço desculpa aí para vocês, mas enfim, a gente tem que ir acertando as coisas na hora. O Rousseau é um dos menos pessimistas, porque você pega, a gente tem três principais contratualistas: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. O Hobbes ele parte de uma visão totalmente pessimista do ser humano. Homo homini lupi. O homem é o lobo do homem. Então o homem, ele naturalmente é egoísta. Citava isso no vídeo que eu coloquei essa semana pro pessoal dos primeiros anos, né? Não estou trabalhando não estou trabalhando Hobbes, mas de alguma forma acabei citando o assunto. O Hobbes, ele é um pensador extremamente pessimista, né? De certa forma ele retoma os ideais cristãos, porque de acordo com o cristianismo o homem é marcado pelo pecado original e tal. Então o Hobbes ele retoma os ideais cristãos, dizendo que o homem é por natureza egoísta, e a partir daí o que o Hobbes vai defender? De que há a necessidade de um poder absoluto para poder regular a convivência dos seres humanos em sociedade. O Locke ele já tem uma visão um pouco mais otimista. Ele vai dizer que o homem é um ser que pode cair em situação de guerra uns contra os outros e tal, então tem que ter um poder também. O Rousseau, ele é o que tem a sua antropologia, a sua visão de ser humano mais otimista, porque ele vai dizer que o homem na natureza é bom, a sociedade que o corrompe, aquela frase que talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, ou seja, no estado de natureza, esse estado em que não existe a sociedade civil, a sociedade organizada, de acordo com o Rousseau, o homem é bom. E aí ele vai se inspirar muito, por exemplo, nos indígenas para falar sobre isso. E quando ele fala bom, ele está falando muito num sentido ingênuo. A ideia do bom selvagem, que está muito presente em obras literárias brasileiras, inclusive, do romantismo, quando você pega lá o Guarani e tal, ela é uma ideia que nasce com Rousseau. E ela vai partir exatamente dessa ideia de que o homem, no estado de natureza, ele não é corrompido. Ele é marcado por uma certa ingenuidade. Ele é quase como um animal, mas aqui é um animal num sentido positivo. Da mesma forma que um animal não tem maldade, ele faz as coisas por sobreviver, o homem, no estado de natureza, também é quase como um animal. O Rousseau ele não vê como algo ruim o fato do ser humano, no estado de natureza, tá mais próximo do animal do que da sociedade civilizada. Até porque se ele diz que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, então é a sociedade civilizada que é o grande problema. Se o homem se perde no decorrer da história, se há os diversos problemas que atingem a humanidade, é porque a humanidade se deixa levar pela corrupção da sociedade. E aí qual que é a essência dessa corrupção? É a propriedade privada. E aí o trecho que eu li lá para vocês. Quando o Rousseau fala, né, quantos males não teria evitado o primeiro que visse o outro cercando lá um pedaço de terra, tivesse tirado as estacas, e fala lá, ó, não ouçam esse doido, ele fala, coisa tem o termo mais complicado, abstende-vos de novo. Não ouçam esse doido. Quando o Rousseau está falando isso, está usando essa situação hipotética, ele está querendo dizer que a propriedade ela é o grande problema, porque a propriedade ela vai gerar a oposição entre os que têm e os que não têm. Aqui está a essência da corrupção da propriedade, da sociedade, da humanidade no pensamento russoniano. A base da sociedade é a propriedade privada. A propriedade privada opõe aqueles que têm àqueles que não têm. Então, naturalmente, é a propriedade privada a origem de todos os males. Então vamos lá, vamos tentar entender e fazer relação com o que a gente já falou anteriormente. Para o Rousseau, a desigualdade entre os homens não é natural. Eu vou ler um outro trecho, deixa eu completar essa ideia, depois eu vou ler um outro trecho como ele fala da questão da desigualdade.
Na verdade, o Rousseau vai muito de encontro àquilo que eu já falei nas aulas anteriores. Ele vai comparar e diferenciar, né, desigualdade com diferença. Uma coisa é a diferença natural, as diferenças que nós temos por natureza. Um ser mais forte que o outro, um ser mais novo que o outro, o homem ter suas características e as mulheres ter as suas outras características, a própria questão da diferença de pele, que talvez nem tenha tanta cor de pele, que talvez nem traga tanta diferença assim. Enfim, essas questões são diferenças naturais, mas não fazem um ser melhor do que o outro. O problema é a desigualdade. E para o Rousseau, a desigualdade ela é fruto da propriedade privada. Desigualdade não é natural. A desigualdade não é amparada numa lei natural. A desigualdade é amparada no como a sociedade se construiu no decorrer da história. O segundo trecho que eu quero ler para vocês. Concebo na espécie humana dois tipos de desigualdade. Uma que chamo de natural ou física, que é o que eu estou chamando aqui de diferença, na medida em que é estabelecida pela natureza e consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma. A outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, pois depende de um tipo de convenção e é estabelecida, ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens. Esta última consiste em diferentes privilégios que alguns gozam em prejuízo dos outros, tais como ser mais ricos, mais honrados, mais poderosos do que esses, ou mesmo o de fazerem-se obedecer por eles. Então o Rousseau coloca dois tipos de desigualdade que existem entre nós. A desigualdade por convenção, que é o que a gente pode chamar de desigualdade social, e a desigualdade natural, que são as diferenças. Eu gosto de fazer essa distinção entre o que é diferença e o que é desigualdade. Diferença é imposta pela natureza. Não fomos nós que escolhemos, né, isso ou aquilo, ser assim ou ser de outro jeito. Mas mesmo que elas existam, elas não me fazem ser melhor do que outro. E para o Rousseau, o fato de existir diferença em si não é um problema. Porque afinal, se o homem no estado de natureza é bom, é inocente, é ingênuo, não é isso que vai fazer um explorar o outro. O grande problema está na propriedade privada. Quando alguém pegou aquele pedaço de terra que servia a todos, né, direito de uso e direito de posse. Se você tem ali um pedaço de terra que não pertence a ninguém, todo mundo que pertence àquela tribo, que mora naquela região, pode usar, de acordo com suas necessidades. A partir do momento que um pega aquele pedaço de terra, cerca e fala, isso é meu, os outros vão usar se aquele que se apoderou deixar. Deixa de ser direito de uso de todos e passa a ser direito de posse. O Locke, por exemplo, quando vai falar de propriedade privada, o Locke é um dos pais do liberalismo e um dos pais do capitalismo. O Locke, quando vai falar de propriedade privada, ele fala que é um direito natural. Se tem algo na natureza que não tem dono, eu vou lá e me aproprio e acabou. Não tinha dono mesmo, por que eu não posso pegar? E aí o Estado serve como aquele que vai garantir que a propriedade que é minha vai continuar sendo minha. E se outro não tem propriedade, não é problema meu. Para o Rousseau é diferente. Para o Rousseau ele vai dizer que o que está na natureza sem dono nunca deveria ter sido tornado propriedade de alguém. Porque quando não existia a propriedade privada, todo mundo podia usar. E a partir do momento que todo mundo pode usar, não existe desigualdade. Foi a origem da propriedade privada que gerou a corrupção entre os seres humanos. Quando um se apropriou de algo que todo mundo podia usar, esse algo passou a ser objeto de disputa. Gerou-se disputa. Eu tenho que brigar com o outro. Ou eu tenho que brigar com o outro para poder ter o que eu não tenho, ou eu tenho que brigar com o outro para poder manter o que eu tenho. O rico tem problema com o pobre porque o pobre quer pegar aquilo que ele tem. E o pobre tem problema com o rico porque o pobre não tem e gostaria de ter. E muitas vezes vai ser explorado. Claro que a questão de exploração não é um problema que o Rousseau vai trabalhar. Isso daí
são os socialistas mais para frente. Mas o Rousseau, apesar dele ser um pensador iluminista, tá dentro do capitalismo, não é um crítico da propriedade privada, eu vou falar isso nos próximos vídeos, ele já abre algum espaço para o que depois vai ser a crítica dos socialistas. Então, para a gente entender e concluir essa primeira parte, para o Rousseau, a propriedade privada é a origem de todos os males, é a origem da corrupção, do bom selvagem russoniano. Okay? Termino aqui esse vídeo, a gente passa para a segunda parte, que é quando eu vou falar do qual é a proposta de solução para o pensamento russoniano.